Coloque seu coração nisso. Hoje já começamos aí, disparamos alguns vídeos aí nos status, né, falando da conferência. Então é uma chamada, mas sobretudo a gente tem que preparar o nosso coração. Viu? Então, sobretudo a gente tem que orar, sobretudo a gente tem que buscar. E você já vai aí preparando o seu coração para convidar os seus queridos para estar conosco. Tá bom? Então, domingo que vem vocês já vão ter uma gama de materiais ao longo da semana, vai acompanhando aí, porque domingo os irmãos já vão receber esse material para começar a trabalhar, convidando os seus queridos para este tempo que serão dias muito importantes. Vai estar conosco na sexta-feira o pastor Juliano, da Igreja Batista do Vale do Assis. No sábado, o pastor Tadeu vai estar pregando dia 4 e eu vou estar terminando dia 5. Viu? Mas tudo isso aí os irmãos vão receber essas informações. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo de número 3, é o texto, obrigado irmão, é o texto da reflexão desta noite. Atos, capítulo 3, já nesse sentido, já neste pensamento, já nesta preparação, já nesta conscientização daquilo que é o Senhor para mim, para você, para as nossas vidas, e tudo aquilo que Ele tem feito, faz e ainda fará para a honra e glória do nome dEle e para a sua alegria. Atos capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E, tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso tudo que ia acontecer. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os vossos olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos condenasse um homicida, concedesse um homicida. De Sarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, porque nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, e agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Ora, e agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel,
assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Oremos ao Senhor. Deus, obrigado mais uma vez pela tua palavra, e muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor já nos falou aqui hoje à noite. Nós pedimos a Deus, por misericórdia e graça e por bondade do Senhor, que teu Espírito Santo incomode o profundo da nossa alma, que teu Espírito Santo, Deus, fale de forma clara ao nosso coração, e que cada um de nós, Deus, possamos entender o propósito do Senhor para a nossa vida, e assim, Deus, possamos viver aquilo que o Senhor deseja para nós. Assim, nós oramos mais uma vez ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, um grande milagre que aconteceu na vida de um homem coxo que esperava algo da parte de Deus. Nós agradecemos ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele faz em nós e na nossa vida. Mas nós precisamos saber verdadeiramente quem é Deus. Os homens que estavam aqui já tinham ouvido falar sobre Deus, mas não conheciam a Deus. A pergunta é: quem é Deus? Quem é Deus para você? Quem Ele é? É interessante que quando nós conversamos com as pessoas muitas vezes sobre Deus, as pessoas dizem assim: tudo que é de Deus é bom, não é verdade? Mas de que Deus está se falando? De quem é esse Deus? Quando falamos alguém sobre uma oração, a pessoa diz: toda oração que vem de Deus é bom. Mas que Deus é esse? A palavra de Deus diz que há apenas um Deus, há um só Deus e um só Senhor, apenas um. O eu sou o que sou. Deus fala através de Moisés, quando este pergunta o que diria Faraó: quem eu vou dizer quando chegar diante de Faraó? Quem sou eu para dizer que você deve libertar o povo para adorar a Deus? Que Deus é esse? Então Deus diz a Moisés: diga, Faraó, eu sou o que sou, e fora de mim não há Salvador. Quem é Deus? Bom, se pensarmos em Deus como muitas pessoas desejam, formar o Deus da sua consciência, podemos então ter deuses de barro, podemos ter deuses de pedra, podemos fazer o nosso dinheiro o nosso Deus, podemos fazer dos nossos amigos os nossos deuses, podemos fazer dos nossos bens os nossos deuses, podemos fazer daquilo que poderíamos chamar de entidade os nossos deuses, e são deuses que estariam satisfazendo todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, suprindo tudo aquilo que nós gostaríamos de ter, suprindo os nossos pensamentos, suprindo tudo aquilo que o nosso coração desejasse, sem, no entanto, nos colocar à prova se tudo aquilo que queremos é de fato bom para nós, sem, no entanto, colocar de fato a realidade de que Deus, Ele é amor, e por ser amor Ele nos explica de forma muito clara o que significa viver uma vida com propósitos diante deste Deus que é santo. Os irmãos têm percebido que vivemos uma sociedade desorganizada? Os irmãos têm percebido que há uma desorganização em todas as áreas da nossa sociedade? Seja ela jurídica, seja ela política, seja ela nos relacionamentos, seja ela nas famílias. Vivemos uma sociedade desorganizada. Parece que as pessoas não sabem mais muito bem que direção seguir, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu tenho visto de forma assim, comentava isso com a Rita ontem. Muitas pessoas têm se colocado como adoradores de Deus. Mas há uma certa e grande e fundamental diferença entre ser uma pessoa que louva a Deus e uma pessoa que adora a Deus. Podemos louvar e não significa que estamos adorando. Ser alguém que louva a Deus não significa que adora a Deus. Tem um querido meu que eu conheço, tem um querido meu que essa semana eu conversei com ele, e eu tenho visto ele muito longe das coisas de Deus, muito longe das coisas espirituais.
tem estado mergulhado na bebida. E conversando com ele essa semana, eu disse: como é que está a sua vida? Ele disse: está tudo bem. Mas eu e a família dele sabemos que não está. Como está o seu coração? Tudo bem. Como está a sua vida com Deus? Tudo bem. Foi o que ele disse. E eu perguntei para ele: o senhor tem adorado a Deus? Ele disse: todos os dias eu levanto e faço a minha oração. Eu rezo todos os dias. Todos os dias, e antes de dormir, eu rezo a Deus e falo: Senhor, muito obrigado. Mas eu perguntei para ele: o que o senhor tem feito com o seu coração diante de Deus? Todos nós aqui, irmãos, podemos todos os dias levantar e fazer uma oração. Essa semana eu estava lembrando que minha avó, ela falava assim para a gente todo dia, né? Para a gente falar com Deus: em paz me deito e em paz me levanto, na graça de Deus e do Espírito Santo. Todo dia tinha que falar isso. A gente aprendeu com a minha avó, né? Isso é uma reza. Todos os dias repetimos a mesma coisa. Repetição sem reflexão, somente reza. Estamos apenas repetindo, por mais que seja sincero o nosso coração, será que existe algo mais? Adoração é vida, adoração é coração, adoração é entrega. Adoramos a Deus com a nossa vida, adoramos a Deus com o nosso coração, adoramos a Deus com tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos. Mas isso tem que fazer sentido para nós. O texto começa dizendo que Pedro e João vão ao templo para orar. E quantas vezes você não vem ao templo para orar, não é verdade? Você está aqui hoje à noite para orar. Você está aqui hoje à noite para cantar, para glorificar. E eles se deparam com um homem que estava ali e ele precisava ser curado. A expectativa daquele homem era ser curado na sua saúde física, na sua carne. O desejo do seu coração era ser curado na carne. E o texto nos diz que esses homens chegam ali e aquele homem olha para eles, para Pedro e João, esperando receber dele alguma coisa. Inicialmente ele achava que precisava apenas de uma esmola. Pedro e João diz a ele o seguinte: olha, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, isto te damos. Levanta-te em nome do Senhor Jesus. Você acha que você poderia falar a mesma coisa para alguém que necessita de algo que esteja lhe pedindo? Você entende que na sua experiência com Deus dá a você a autoridade no Senhor para dizer: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. Olha, meu querido, talvez, e nem em todos os momentos, pessoas por quem orarmos serão curadas, mas muitas pessoas precisarão levantar das suas mazelas e das suas misérias espirituais. Esse homem estava mergulhado em uma mazela espiritual, assim como eu e você tivemos um dia em nossa vida. Assim como eu e você talvez estejamos agora vivendo uma mazela espiritual. E pelo fato de não conhecer a Deus, então Pedro e João começam a observar que muitas pessoas se chegam e se maravilham com aquilo que estava acontecendo. Homens que conheciam a respeito da lei, homens que já tinham ouvido falar a respeito de Deus. E ele diz assim: olha, por que vocês estão admirados aí? Não fomos nós que nos curamos? Não fomos nós que demos a cura a este homem? Foi Jesus, a quem vocês crucificaram, a quem vocês não conheciam. A vida cristã tem que fazer sentido para você que é adulto, para você que é jovem, para você que é adolescente e até mesmo para as crianças. A vida cristã tem que fazer sentido para todos aqueles que se declaram servos do Senhor. O servo, ele não é somente aquele que louva, o servo é aquele que adora, o servo é aquele que está pronto para obedecer, o servo é aquele que está pronto para dizer: olha para nós. Seus colegas de trabalho podem ouvir isso de você: olhe para mim, porque não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou, em nome do Senhor Jesus. Eu vou interceder pela sua casa, eu vou interceder pela sua família, eu vou interceder
interceder pelas suas dificuldades, eu vou caminhar com você, eu vou estar com você, anunciando a mensagem da palavra do Senhor. Você pode fazer isso? Não temos prata e nem ouro, e muitas vezes não temos mesmo, mas o que temos precisamos dar. E é interessante que eles começam falando sobre esse Jesus. Você conhece Jesus? Temos um tempo do analfabetismo espiritual. Crentes que não conhecem a palavra de Deus. Crentes que conhecem a palavra de Deus de forma rasa. É aquilo que o pastor prega no domingo e talvez você vai sair daqui e vai se esquecer de mais da metade daquilo que foi falado. Mas crentes que sabem, de fato, conhecer as coisas espirituais e ter discernimento. O apóstolo Paulo diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são o quê? Loucura. Ele não consegue entender as coisas espirituais, porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. E só vai entender as coisas espirituais quem está no Espírito. Pastor, eu quero entender por que está havendo uma guerra no Oriente Médio. A palavra de Deus explica. Eu quero entender por que tem tanto homem matando as mulheres. A palavra de Deus explica. Eu quero entender por que há tantas traições. A palavra de Deus explica. Eu quero entender por que há tantas confusões. A palavra de Deus explica. Eu quero entender por que as pessoas não estão se entendendo. A palavra de Deus explica. Eu quero entender sobre a minha vida e o propósito da minha vida. A palavra de Deus explica. Somos confrontados. A vida sem Deus não faz sentido. Mas as pessoas acham que faz. Agora, veja a expressão que eles usam a partir do versículo 9. Quando Pedro diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Para que você nasceu? Talvez você diga: pastor, eu nasci para sofrer. Você conhece gente que acha que nasceu para sofrer? Eu conheço. Olha, você não tem ideia, minha vida é só sofrimento. E tem gente que passa por muitas coisas. Pessoas perdem parentes, pessoas perdem seus bens, sofrem. Mas será que nasceram para sofrer ou são submetidas a sofrimentos? Será que nasceram para ser esmagadas ou o Senhor permite que passem pelo sofrimento, pelos propósitos de Deus em sua vida? Queridos, nós precisamos entender de forma clara quais são os propósitos de Deus para nós, mas às vezes queremos entender o propósito de Deus para a humanidade sem conhecermos os propósitos de Deus para nós. Se não conhecemos os propósitos de Deus para nós, como vamos compreender os propósitos de Deus para a humanidade? Não queremos a paz no mundo? Não é isso que você quer e eu quero? Não nos preocupamos com tudo o que está acontecendo? Mas, meus irmãos, o aspecto da palavra de Deus que muda a humanidade, ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Queremos a paz no mundo, mas não cultivamos a paz no lar. Queremos que a guerra termine do outro lado do continente, mas dentro da nossa casa vivemos em guerra. Queremos que as bombas parem de cair lá, mas detonamos as bombas aqui. Queremos que as pessoas amem as outras lá, mas nós não amamos aqui. O nosso coração não compreende muitas vezes o propósito de Deus, porque nós não permitimos que o Espírito Santo de Deus abra o nosso coração para entender as coisas espirituais. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Olhos abertos. O nosso grande problema, irmãos, é que a gente acha que a gente é bom demais. O nosso grande problema é que a gente acha que Deus gosta de tudo aquilo que a gente está fazendo. O nosso grande problema é achar que nós não temos coisas para apresentar ao Senhor. O nosso grande problema é acharmos que aquilo que vivemos hoje
não são as consequências daquilo que nós plantamos ontem. Achamos que os momentos que vivemos hoje são apenas coisas que estão acontecendo momentaneamente. Não são. Plantamos e agora colhemos. Investimos e agora temos os dividendos, sejam bons ou sejam ruins. Mas aí você vai dizer, pastor, mas eu só plantei coisas boas. Não, queridos. Plantamos coisas ruins também. E não é só isso. O inimigo das nossas almas sabe qual é o propósito da sua existência. Olha, tem aí uma linha de algumas pessoas que diz assim: meu pai e minha mãe têm que me sustentar porque eu não pedi para vir ao mundo. Então é problema deles, eles que fazem o que eles puderem. Você é filho, você é bênção, como nós apresentamos aqui. Você nasceu por misericórdia e graça de Deus. Você nasceu para ser a alegria dos seus pais. Amém? Você nasceu para ser a alegria da sua mãe, da sua família. Olha como a gente fica feliz com o progresso dos nossos filhos. Olha como o nosso coração se enche. Olha como a gente fica feliz. Não é verdade? Você nasceu para isso. Pais, para que você nasceu? Nasceu para amar demais e até morrer de amor? Não foi para isso. Já conhece pessoas que amam demais em excesso e ao invés de ajudar prejudica? Ama demais, o coração é grande demais, quer fazer demais. Esse é o nosso propósito? Não, assim como o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina que todas as coisas, sob a medida de Deus, nos propósitos de Deus, nos levam a caminhos seguros. Tiago vai dizer que se alguém tem falta de sabedoria, tem que falar com Deus. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente, não lance em rosto. Arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Precisamos conhecer a Deus e só o conhecemos na pessoa de Cristo. Precisamos conhecer os propósitos de Deus, como homem, mulher, como marido, como esposa, como pai, como filho, como amigo, como servo, como trabalhador, como patrão, como homem deste mundo. Precisamos conhecer os propósitos de Deus. Precisamos viver os propósitos de Deus. Não é só conhecer, tem que viver também. Não tem coisas na sua vida que você gostaria de fazer e ainda não fez? E você tem certeza que tem ações na sua vida que são boas, que você poderia ter feito, mas não faz por quê? Procrastinação. Amanhã eu faço. Daqui a pouco eu faço. Depois eu vejo isso. Preguiça. O propósito de Deus é claro. As oportunidades são abertas. Deus te dá a oportunidade, abre uma avenida para você. Mas será que é isso? Será que não vai dar certo? Coitado de mim. Não tenho capacidade. Quem sou eu? Meus irmãos, o Senhor nos capacitou de dons para a gente ser bênção. O Senhor nos capacitou de dons para a gente ser bênção no reino de Deus. O Senhor nos qualificou com dons. O Senhor nos qualificou com talentos. Você pode ser um ótimo profissional em todas as áreas da sua vida. Você pode ser uma pessoa extraordinária e ter o seu coração cheio de alegria, adorando ao Senhor naquilo que você faz. Pedro e João caminham ali, curam esse homem no poder do Espírito Santo de Deus. Se nós entendêssemos que tudo aquilo que a gente faz é feito no poder de Deus, nós seríamos mais felizes. Mas já reparou que tem dia que a gente levanta para reclamar? A gente já levanta reclamando, ou porque está calor, ou porque está frio, ou porque está chovendo faz 3 dias, não é assim? A gente já levanta reclamando. A gente nem esperou o dia começar. Aí a gente vai pegar o carro, vai sair, a porta não abre. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Deus tem propósito para todas as coisas. Pneu está furado, meu Deus, vou chegar atrasado no trabalho. Se Deus permitiu, Ele tem o quê? Foi você que foi lá furar o pneu do carro? Não. Deus tem um propósito. Mas a gente é murmurador. A gente reclama. Se a gente levanta cedo, a gente reclama porque levantou cedo. Se levanta tarde, a gente reclama porque levantou tarde. Não é assim? Se a gente tem uma casa grande, a gente reclama porque tem muita coisa para limpar. Se tem uma casa pequena, a gente reclama porque não cabe nada. Não é assim que a gente faz?
Se a gente tem um carro, quebrou, a gente reclama, poxa, quebrou o carro. Se a gente não tem carro, a gente reclama porque não tem carro. É assim que nós somos. Eu sou assim, você também é. Se a gente não tem dinheiro e fica doente, a gente reclama. Meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou fazer? Estou doente. Deus providencia o quê? Um remédio para a gente comprar. A gente compra o remédio, toma o remédio, agradece a Deus. Mas não, o que a gente faz? Reclama. Eu não sou diferente dos irmãos. Todos nós aqui somos iguais. Porque nós não vivemos os propósitos de Deus. Olha, uma das coisas mais extraordinárias de Deus na nossa vida, quando a gente vive os propósitos de Deus, são os relacionamentos. Tem muita gente que não gosta de igreja. Eu amo igreja. Eu estou com 57 anos esse ano. Estou até compartilhando com os irmãos ali. O primeiro lugar que eu fui quando saí da maternidade foi na igreja. Em 15 dias eu fui apresentado. Gostei tanto da igreja que nunca mais saí. Com 6 anos eu me converti, com 10 anos eu me batizei. Com 17 anos Deus me chamou para o ministério. Agora em maio faz 32 anos que eu fui ordenado ao ministério. Tudo que os irmãos já viram de problema em igreja, eu já vi, eu acho que 10 vezes mais que os irmãos. Mas sabe uma coisa, irmãos? Este é um lugar onde reúnem-se as pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Amém? Cheios de defeitos, mas buscando conhecer a Deus, buscando crescer no Senhor. E eu preciso de vocês, eu preciso da sua oração, eu preciso da sua intercessão, eu preciso da sua palavra, eu preciso da sua companhia, eu preciso do seu amor. Por isso que quando os homens de Deus falam a respeito deste homem, ele diz: vocês estão admirados por quê? Tudo isso já foi falado, só que vocês pegaram Jesus e colocaram na cruz. Ele veio para ser tudo aquilo que vocês precisavam, mas o que vocês fizeram? Colocaram ele na cruz. Então agora vocês precisam se arrepender disso. Conheçam a Deus, conheçam os propósitos de Deus, vivam os propósitos de Deus e desfrutem os propósitos de Deus. E que propósito é esse? É o fato que nós precisamos entender, meus irmãos, que tudo isso aqui vai acabar. Jesus está voltando, você crê nisso? Vocês viram quantas vezes nós falamos hoje sobre que Jesus está voltando? Nós cantamos, nós ouvimos testemunhos, nós pregamos, e essa é a certeza que nós precisamos ter. Se não é essa certeza, então tudo mais não faz sentido. Ou faz? Quando nós dizemos que Deus nos fala para nos arrependermos, é sabermos o quê? A direção que estamos caminhando, e o Senhor pelo seu Espírito diz: olha, Renato, essa direção não é certa. Isso entristece o meu coração. Porque quando você faz aquilo que não me agrada, você se auto-prejudica. E Deus não quer que nós nos prejudiquemos. Deus não quer que você seja infeliz. Deus não quer que você tenha uma vida de derrotas. É por isso que Ele diz para você: arrependa-se agora. Para quê? Para receber o refrigério. Irmãos, não é tão bom o refrigério? Sabe quando você está naquela prova, aquela luta difícil? Aquele momento que parece que as noites não passam, parece que o coração vai sair pela boca, palpitação, pressão sobe, glicose sobe, parece que aquela angústia. E aí você fala com Deus, você fala: Senhor, onde eu estou errando? Qual é a direção que o Senhor pode me dar? E então vem o bálsamo da graça de Deus, para que recebam o refrigério. Os irmãos sabem que muitas vezes eu trabalho como Uber também. Cheguei outro dia num lugar, fui chamado. Quando eu cheguei, estacionei um carro, veio uma moça, fosse um rapaz. O rapaz não conseguia falar. Ele queria falar e não conseguia nem respirar. Ela falou: moço, o senhor leva ele para o Uber? Ela falou: está tendo uma crise de pânico. Ele sentou atrás do carro e ele não conseguia respirar, não conseguia falar. Eu comecei a falar com ele com calma, comecei a orar com ele.
Comecei a falar para ele: respira, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem algo extraordinário para você. Eu não sei o que você está passando na sua vida, eu não sei quais são as suas dificuldades, não sei quais são os seus problemas, mas eu sei que Cristo pode mudar a sua vida. E do trajeto mais ou menos de 2,5 km, quando a gente chegou ali no Uber, ele já estava conseguindo respirar, já estava conseguindo falar. Ah, meus irmãos, como a palavra de Deus é rica, como o Senhor traz alegria ao coração, como Ele traz o refrigério para a nossa alma. Mas, completando essa palavra, nós já estamos terminando. Ele vai dizer que muitas pessoas continuam não querendo ouvir. E ele termina dizendo o seguinte: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. A nossa natureza, ela é perversa. Ela é ruim. A minha e a sua. Você pode achar que não é, mas é. Você pode pensar que não é, mas é. Então, o Senhor nos manda fazer isso, nos arrependermos. Então, como que a gente faz isso? Senhor, onde eu tenho errado? Onde está meu coração longe do Senhor? Como que eu não estou conseguindo saber quem é o Senhor? Como que eu não estou conseguindo saber qual é o teu propósito para a minha vida? Como eu não estou conseguindo desfrutar das coisas do Senhor? E como eu não estou sabendo viver aquilo que o Senhor tem apresentado para mim e para o meu coração? Só existe para mim, para você e para todas as pessoas uma solução absoluta para o destino da nossa alma: é receber a Cristo como nosso Senhor e eterno Salvador. É Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, primeiro ele começa a livrar-me de mim mesmo. Paulo, ele vai dizer o seguinte: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Em outras palavras, eles não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Quero fazer o bem, mas não faço, faço o mal. Eu sei que o pecado habita em mim, isso é uma guerra. E ele conclui essa palavra dizendo o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele conclui dizendo que a graça de Cristo é maior na sua vida e no seu coração. Ele acaba reconhecendo que a graça de Deus é bastante, porque onde abunda o pecado, ou seja, onde o pecado chegou, a graça de Deus se torna maior, infinitamente maior. Então, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós temos em Cristo a cura da nossa maior enfermidade, que é o pecado. Quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos a vida abundante. Conhecemos e reconhecemos o grande propósito de Deus para a nossa vida. E recebemos de Deus o privilégio maior de todos: um dia irei morar com Jesus na glória celestial. Amém? E o dia que os nossos olhos se fecharem aqui, estaremos com Cristo para sempre, ou o dia que os céus se abrirão. Um dia nós estaremos lá. Alguns queridos nossos já foram, e um dia nós estaremos lá. E enquanto estamos aqui, vamos louvar a Deus com todo o fôlego do nosso coração. Vamos louvar a Deus, mas através de uma vida de adoração, de entrega, de ressurreição. E aí, por onde quer que nós formos, alguém vai olhar para a gente com aquele olhar de pidão, e você vai poder dizer assim: não tem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Você vai dizer isso para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, você vai dizer isso para os seus colegas de trabalho, para os seus queridos, para o mundo que perece sem Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Fale com o Senhor. O que está impedindo você de ter uma vida de entrega total a Jesus? O que está atrapalhando você de ter uma vida absoluta na presença de Jesus? O que tem tirado você da presença dele?
Talvez você é uma ótima pessoa, que louva a Deus, que reza, que tem amizade com as coisas de Deus, mas talvez seu coração ainda não é de Jesus. E como é que você sabe disso? Você sabe disso quando você diz: isso é meu, isso é meu, isso é meu, meu coração é meu, essa casa é minha, esse carro é meu, essa família é minha, tudo é meu. Quando nada é nosso, tudo é do Senhor. Nem a roupa que você veste é isso, o sapato que você calça é seu. Ah, pastor, fui eu que comprei. Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor, você não teria nada, você não estaria nem aqui hoje, você não estaria nem respirando.